Atenção, esse programa é feito por pessoas felizes e graças a Deus politicamente incorretas, que não se furtam em fazer brincadeiras e rir da situação em que se encontra o mundo com suas piadas prontas. Portanto, se você sofre de mimimi alto, vacilite aguda, crise de conservadorismo internetico, síndrome da problematização sistemática de praticamente tudo, alto índice na taxa de glicose retal, inchaço na glândula vitimal e manada vírus, esse podcast infelizmente não é para você. Nessa próxima hora, ouça o CD novo do Padre Fábio de Mello, que tem músicas lindas, apesar dele ser meio ofensivo contra o Evaristo Costa nas redes sociais. Se isso ainda te ofende, leia um bom livro, desde que não vá contra as convicções de moral e bons costumes que sejam agradáveis somente aos seus pensamentos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, eu sou o Bita, né? Dimitri, sou professor da rede do Estado, né? Professor de História e Sociologia. E bom, essa quarentena, ela trouxe um sentimento, novo, né? Porque, além de ser professor, né, eu também sou dançarino, sou líder de uma das crios mais velhas de São Paulo, né, o Ghetto Freak, a crio de b-boys, né, a gente dança break, tudo. Então, assim, minha vida, ela sempre foi pautada, sempre foi focada na periferia, né? Então, assim, a minha cultura é a cultura de maloqueiro, entende? Eu sou... Toda a minha base cultural vem da cultura, né, de não civilizados, entre aspas, né? Então, assim, a rua pra gente sempre foi muito importante, né? Pra mim sempre foi muito importante. E perder isso foi viver num caixão de concreto, né? Então, assim, esse sentimento de ficar dentro desse caixão de concreto, sem poder sair, sem ter contato com a minha crio, sem ter contato com os meus alunos, sem ter contato com a favela, isso tudo foi muito ruim. Porque fazia eu sentir que o que eu estava vivendo não era real. Eu estava num simulacro dentro de uma casa, simulando vida, e que na verdade não tinha sentido, né? A aula à distância não parecia ser séria, sabe? Não tinha função. Não tinha função, não aparentava ter função em ficar passando conteúdo à distância, entende? Porque eu já não acredito também na educação conteudista, entende? Então, assim, só o que sobrou foi isso. Toda a parte do contato e que é necessário para haver educação não existia mais. Então, isso tudo foi o que me deixou muito fragilizado, né, na pandemia. Tive problemas sérios com ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Tive que procurar um médico, né, tive que procurar um psiquiatra, estou passando pelo analista, né, pelo psicólogo, semanalmente, tomando remédios que o psiquiatra indicou, porque eu tive crises pesadas, assim, né? E isso já fazem 2 meses, né? Já fazem 2 meses. E agora eu tô saindo dessa, tô bem melhor, né? Obviamente, eu consigo até falar sobre, numa boa, tudo, né? Mas eu fiz o confinamento do confinamento, porque eu confinei todos os meus sentimentos dentro de mim, que estava confinado dentro de um concreto, um caixão de concreto que era, né, a minha casa, o apartamento, que inclusive é uma mudança nova na minha vida também, né? Mudar de casa para apartamento, então foi tudo muito louco. Mas é isso aí, eu espero que o áudio aí, né, que o depoimento aí sirva de alguma coisa. Abraço. Salve, salve, confradeiros! Belezinha? E aí, baralho é card game? Bem, ninguém perguntou, mas eu sou o Cris, estou com meus amigos Douglas e Veste, os velhos confrades. Sou eu.
Piora, viu? Cada dia pior isso aqui, né, mano? A tia acha que vai melhorar. Voltei então. Os nossos convidados, Dom Raziel. Oi. E o apresentador do Natimorto, Alvos Confrade, Gabriel Cabelo Perturbado. Yo! Marmitinha. Oi. É claro, você sempre aí do outro lado, formando a Confraria. o assunto. Pô, tá atrapalhando, hein, Gabriel? Vai ser quicado, hein? É isso que ele quer, que quica nele. Olha lá. O assunto de hoje é sobre card games. Vamos falar sobre o que a gente tá jogando, se possível a história. O Gabriel vai tentar, o Cabelo vai tentar falar alguma coisa que não seja de Magic, que eu acho difícil ele não falar, porque ele só sabe disso e nem isso ele sabe muito. É verdade. E então, senhores, para começo de conversa, o que vocês têm feito, assistido, alguma coisa legal aí? Cara, eu tenho assistido um seriado que eu até recomendei pro Cris aí, cara. Que é show de bola, cara. Não sei se todos conhecem aí, que não sei, da galera que tá aqui, eu não sei quem tá escutando também conhece, mas Gaki no Tsukai é um programa de humor no Japão que os caras fazem uns challenge de não poder rir e tal, e aí quem ri recebe as punições, né? E aí tem um dos caras que eu mais curto desse programa, que é o Matsumoto, ele fez um seriado, né? Que ele chamou de documentário. E ele não conseguia achar um nome pra isso, ele falou que seria um documentário falando sobre a mente. Então ele juntou os dois e ficou documental. Que é no... Genial. É inteligente da parte dele, né, velho? Que tá no Amazon Prime aí pra quem quiser assistir, cara. E aí ele pega... A ideia do programa é que ele junta 10 humoristas que estão no hype, assim, no Japão. E aí ele convida esses 10 caras pra poder pagar 1 milhão de ienes, né? Cada um pra entrar na brincadeira. E o vencedor desse Battle Royale aí de não poder rir, ele leva os 10 milhões de ienes, que é o acumulado de todos eles, cara. Mas, cara, é engraçado pra caraca, velho. É muito show de bola, velho. Beleza, depois do Vest ter roubado o meu destaque, que ia ser esse também. Né? Repete a fala agora. Vou repetir o que ele falou. Então, Você fala, Cris, e edita e tira ele. Então, eu ando assistindo uma série que o Vest recomendou, chamada Documental. Ah, mentira, eu assisti Umbrella Academy 2, cara. E é muito bom. E numa conversa com o Doom aqui em casa, ele me abriu os olhos na cena final, que eu tava pensando uma coisa, mas a terceira promete. Pelo que ele falou, se for o que ele idealizou aqui, vai ser demais, cara. E aí, vocês? Eu comecei a ler um mangá novo, não tão novo pra mim, que é o Vinland Saga. É um mangá que também tem um anime. Ele é baseado na era viking. E o traço dele é lindíssimo, assim. É muito foda. Acho que se equipara ao traço do Miura, do Berserk. Lindo demais. Pô, legal, cara. E é apenas isso. Doom. Vou recomendar pra vocês aí uma série que tá na Amazon Prime também, que é Upload. Que, a série de menininha, mas é muito legal e é muito boa, e é isso aí. E fala sobre realidades futuristas, vida após a morte e cabeças arrancadas. Gostei. Eu tô assistindo vídeos de xadrez no YouTube. Meu Deus. Oxi, Tem umas lives legais dos grandes mestres ensinando xadrez, é muito legal. Douglas sendo Douglas, né, cara? Não é, que cara? aleatório, cara. Caraca, depois Live de xadrez. Não, mas é o que eu tô assistindo. Não Todo mundo vem falando, tô vendo Não. filme, aí veio o doce. Aí eu estou assistindo videoaulas de crochê. Vamos recomendar. Não, é legal, é de graça. Gente, sério, é um personagem, né? Não é? Não é uma pessoa. O Douglas é bizarro mesmo, cara. Bizarríssimo. Bem, então depois dessa dica super legal e animada do Douglas, Até a forma efusiva dele falar foi boa, né, cara? Vamos pra vinheta e começar o papo de card game.
roda a vinheta e vamos pro papo. Let's bora! Você vai ouvir Confraria. É isso aí, confradeiros. Hoje nós vamos falar sobre uma parada que fez parte, assim, da nossa vida aí, pelo menos de boa parte da galera nerd aí, vamos generalizar mesmo, que foi card game, né, cara? Quem é que não teve a oportunidade de juntar os amigos aí e jogar um joguinho de cartas aí mais aleatório, né? Que não seja truco, né, cara? Quem nunca jogou, que atire a primeira berinjela. Ah, cara, isso aí fez parte. Pra você ver, cara, card game. Eu fui conhecer card game realmente a partir do RPG, cara. Que aí a galera que jogava RPG, eles tinham as cartas de Spellfire lá, porque eles não estavam nem usando como card game exatamente. E eles usavam como referência pra poder usar as imagens, né? Pra poder os personagens do RPG. E aí, a partir disso que eu fui correr atrás. E aí foi daí pra frente que eu fui conhecer o Magic, né, cara? E pra quem não conhece, fala sobre o Spellfire, pra quem não conhece. Isso aí foi um pouquinho vício, cara. Ó, o Spellfire, na verdade, ele foi um card game que veio praticamente na época do Magic, assim. Não foi junto, né? Mas que ele acabou saindo primeiro, se eu não estiver enganado. Um ano depois. Ele veio pra... Não vou dizer competir, né? Porque eu não creio que esse negócio de competição entre card game, né? Então cada pessoa gosta do seu. Mas a diferença de um pro outro, lógico, as regras, né? O Magic, ele tem a dele e o do Spellfire também. É que o Magic, ele tem um mundo dele, que é o mundo de Dominária, né? E já o Spellfire é totalmente baseado na história de Forgotten Realms, né? Que faz parte do mundo de Dungeons & Dragons. Eu tenho aqui 2 decks de Spellfire e acho que 2 Busters de Spellfire. Eu tô tentando achar pra comprar. Spellfire é 96. Spellfire é 94. 96. O Magic, pela Devir, foi lançado aqui em 95. O Spellfire é de 96. Ah, não, publicação brasileira, você diz, né? O Spellfire foi lançado pela Abril Jovem. Ele vendia com a revista. Você comprava e vinha aquela caixinha, né? Aquele packzinho que vinha junto com a revista. Né? Exato. Já o Magic, pra comprar, você tinha que ir na banca e comprar o Buster, ou então o box, né? Do Magic pra comprar. Ele era somente o jogo de cartas. Ele não tinha. O Dragão Brasil, né? A revista. Também. Dragão Brasil também. A famosa. Então vai, Cabelo, fala aí do Magic. Então vamos lá. Eu quero ver. Vai, tu fala e o Doom vai comentar. Vamos lá. O Magic começou com Garfield, Richard Garfield. O Garfield, o gato. O Garfield, o gato. Com lasanha, eu dei a segunda. Não lembro se foi depois que ele se formou em computação ou foi durante, mas ele sempre quis criar um board game ou um card game. Na real, ele queria criar um board game. Aí ele conheceu, nesse meio tempo, tô falando bem assim por cima, ele conheceu nesse meio tempo o fundador da Wizard of the Coast, que é o Peter alguma coisa, eu acho que é Peter o nome dele. Peter Jackson. Legal. Peter Jackson. Peter Parker. Aí o cara aceitou essa proposta, ele se empolgou com a ideia do Garfield. Aí eles lançaram um board game. Eu não vou lembrar o nome, robô alguma coisa, robot alguma coisa. Ele é bem... Legal, porque tá cheio de informação isso aí. Bem underground. Tô só ouvindo. Aí, só que ele era bem custoso pra produzir. Então, o que o Peter falou? Agora vai ser Peter, deve ser esse o nome. Tá. Aí, o que o Peter falou? Foi algo do tipo, esse jogo é custoso pra quase ninguém joga board game. Tipo, a empresa é nova, então a gente não consegue vender tanto assim. Faz o seguinte, cria um jogo mais barato que financie esse jogo que você quer jogar, esse board game que você quer lançar. Então, o que o Garfield fez? Criou um jogo mais simples de ser produzido, que é basicamente cartinha de papel, que foi o Magic, que é basicamente imprimir papel. Aí ele criou esse sistema, um primeiro box, o primeiro set de cartas, e só foi mais pela zoeira, assim, pra poder financiar. E acabou dando certo. Ele foi apresentado, não sei se foi apresentado, mas ele teve um torneio numa... Não sabe se foi, tá? Não, ele teve um torneio. Tá bem, continua. Ele foi apresentado, mas ele foi... Quando ele explodiu, foi numa conferência em 93. Em que o pessoal... Antes de você se estender pra não ficar feio, o nome do cara é Peter Edinson, cara. Peter Edinson. Acertou o Peter, pô, tá bom. E o nome... Tá bom, ó.
E o nome do primeiro board game do Richard Garfield é Robo Rally. Ah, então não tava tão errado assim, viu? Ó? Meias informações, né? Ah, mas melhor do que nada. Ele tirou 5 na prova, tá? Tirei 5 na prova. Ô, pessoal, tamo aí. Continuando. Aí nessa conferência, tipo uma Comic Con da época, 93, teve um torneio de Magic e fez o card game explodir. Aí tanto o Peter quanto o Garfield se juntaram pra poder investir, né? Vamos investir nesse jogo. E logo depois veio a Hasbro, né? Quando viu que tava explodindo esse board game, aí comprou a Wizard pra poder divulgar mais. Foi, acho que em 94, se não me engano, 95. Essa é a parte bruta da história. Tá, vamos lá. Assim, Que hora foi essa? Vamos lá. Sobre a criação de Magic, vamos lá. Robo Rally foi um projeto do Richard Garfield que faliu. Tá? Ele não teve essa ideia de tipo assim, vamos fazer um card game pra levantar dinheiro pro Robo Rally. Não, o Robo Rally foi uma ideia ruim. Ele não vendeu, ele faliu e tudo mais. Tanto é que o Richard Garfield ele tinha pegado as economias dele, certo? E ele tinha investido em várias outras tentativas que não chegaram nem a serem lançadas, vamos colocar assim. Até hoje ele faz isso, né? Mas na realidade o que acontece? Magic foi o seguinte, ele juntou ele desenhou o jogo, né? Ele fez o desenho do escopo do jogo, das regras e tudo mais, e ele começou a criar as cartas para a coleção de Alpha, que foi a primeira coleção de Magic que nem tinha esse nome na época. E aí, o que ele fez? Na época da produção, ele teve diversos problemas, porque ele estava basicamente quebrado. Ele fazia por ele mesmo, né, cara? Sim, ele fazia por ele mesmo. Todas as cartas de Alpha foram projetadas por ele. Ele tem erros grotescos de projeção que hoje são reconhecidos, mas na época passou liso. As artes das cartas de Magic, ele pediu muitos favores. Algumas ele pagou, algumas foram favores e algumas foram parentes dele que deram. Que ele tem uma tia que é artista plástica que pintou muitas cartas pra ele. E aí o que ele fez? E tem essa parte engraçada também, que quando ele foi produzir a carta, quando ele foi produzir o jogo, ele não tinha dinheiro mais. Então ele vendeu um carro que ele tinha. Ele pegou o dinheiro do carro, ele investiu todo para imprimir a tiragem de Alpha e para distribuir para algumas lojas de brinquedos da época. Só que, surpreendentemente, o jogo pegou. Entendeu? Tipo, a galera gostou do jogo, a galera comprou, consumiu. E aí, o que ele fez? Ele pegou o dinheiro de Alpha para produzir Beta, o dinheiro de Beta para Unlimited e assim por diante, sabe? E aí ele começou a crescer. O legal disso, um carro no meio do caminho, né? O legal disso é que não pegou somente por ser um jogo, né, cara? Ganhou a simpatia de colecionadores, né? Foi um dos motivos que impulsionou tanto o Magic no seu... Na sua fama, né? Porque as artes eram lindas, cara. As artes, exatamente. Por mais convidadas que eram feitas, eram muito bonitas, cara. O Doom tem umas cartas se não me engano, são de terreno. Não sei se são de terreno ou se são de personagens que a arte não tem borda, né? Nossa, as cartas... as borderless, né? Não, mas isso aí é frescura de hoje em dia, né? É mais recente. Bem mais novo, cara. Então, mas é lindo, cara, é lindo. A arte é bem lindo mesmo. Cartas daquela época, como o Dom ele acabou comentando, por erros de tiragem, às vezes tinha um errinho gráfico, assim, que tinha um risquinho na carta. E esse risquinho hoje, na carta, ela faz tipo triplicar o valor pela raridade dela de coleção, cara. Então, apesar de eu não gostar de Magic, por que estamos falando de card games e estamos começando falando de Magic? Porque Magic foi praticamente o primeiro. A partir dele que vieram os outros card games, né? O jeito de se fazer card games, o jeito do pessoal consumir os card games, foi basicamente a partir dele, né? E isso foi um start, assim, o Magic ele é considerado, entre muitos, o primeiro CCG, né? Que é o primeiro card game colecionável, né? Onde a ideia de você jogar, ela
assim, por muito tempo ela era secundária até. Porque a ideia primária era que você colecionasse as cartas e utilizasse da sua coleção para jogar, entendeu? O Magic, ele teve a importância dele porque ele foi o primeiro a popularizar esse estilo de jogo. Teve outros antes, né, cara? Teve um que era de beisebol mesmo, que era americano, que foi, acho que talvez o primeiro card game que veio. Mas o Magic, a importância dele é que ele explodiu esse ramo de jogo, tá ligado? Agora, quer ver? Agora, permitindo aqui, só de eu falar de uma curiosidade sobre o lançamento do jogo, ele foi tão feito, entre aspas, nas coxas, né? Assim, que existe uma história que é bem divertida sobre a carta êxtase, né? Ou Stasis em inglês. A famosa. Porque assim, ela é uma carta de power level absurdo, né? Ela simplesmente não deixa que os jogadores é coisa do jogo, mas... Só que tem um detalhe, essa carta, ela era legal porque assim... A artista da carta é a Faye Jones, que ela é tia do Garfield. Ela tinha feito esse quadro, ela expôs o quadro em uma galeria de arte em Londres, e aí ela deu o quadro pro Garfield fazer a carta. Sim. E o Garfield, até o dia da produção da coleção, ele não sabia que carta ia ser essa. Então, quando ele tava a caminho da gráfica... Isso ele conta, que ele tinha saído da casa dele, ele tava indo pra gráfica pra imprimir a coleção, no caminho ele decidiu o que a carta ia fazer. Nossa! Isso explica tudo. Aliás, essa habilidade das cartas dessa época aí meio que foi nesse naipe aí, né, cara? Esse é um dos motivos do power level das cartas. Uma outra... Isso é quebrado. E fora que a arte da Jax é bem bizarra, se for pesquisar aí. Uma outra, agora rapidamente falando, uma outra curiosidade divertida sobre a coleção de Alpha é que o Garfield, ele sempre focou na questão de fazer ciclos, né? Então, por exemplo, você tem ciclos, o ciclo mais famoso é o de círculo de proteção. Você tem o círculo de proteção azul, verde, vermelho, branco e preto, certo? Só que para quem conferir a coleção de Alpha tem o círculo de proteção azul, verde, vermelho e branco. Alpha não tem o círculo de proteção preto. Simplesmente porque o Garfield esqueceu de pôr na coleção. Maneiro, cara. É maneiro, velho. Maneiro, coitado de quem jogava com preto nessa época. Não, na verdade não, é o contrário, porque não tinha proteção contra o preto, então o preto tinha vantagem. Na real. Exatamente. E agora uma coisa interessante é o quão acessível eram os card games, né? Por exemplo, o Magic, ele sempre foi muito mais elitista em questão de aquisição, porque ele sempre foi muito mais caro, né? Principalmente quando ele veio pro Brasil, ele veio comparando com valores de hoje, parece barato, né? Mas era muito caro, ainda mais para os jovens da época que compravam esse card game. Já o Spellfire, quando ele já veio num formato diferente. Ele já, que nem eu falei, ele veio num formato de revista, cara. Então você comprava uma revista e você ganhava aquele packzinho de cartas. Ganhava, entre aspas, né? Ganhava. Vai incluso no preço. Na verdade, você comprava o pack e vinha a revista, né? Exatamente. Era o contrário, né? E aí a galera pegava e jogava aquilo ali. E é lógico, as regras são muito diferentes, mas a diversão entre os dois não peca em nada. Se você tiver, quem tiver a oportunidade de jogar o Spellfire, cara, é um jogo que, na verdade, assim, o Magic é como se fosse dois jogadores lutando um contra o outro e tem criaturas que se batem, a grosso modo dizendo, né? Sim. Já no Spellfire é como você tentando criar ou montar o seu reino e o outro jogador também tentando montar o reino dele ali, e você tem habilidades e personagens ali que impedem ou tentam ajudar nesse trajeto. São regras diferentes, mas é muito divertido também, cara. Agora, vocês aí, lembrando de cabeça, qual foi o primeiro card game que vocês jogaram? Cara, eu acho que foi Super Trunfo, hein? Esse foi o meu também. Esse foi Super Trunfo, depois eu levei o Magic em 2003. Esse foi o Super Trunfo. E você, Fast, Doom, Douglas? O meu foi Magic. O meu foi Super Trunfo também. Aliás, Super Trunfo é card game? É card game sim, né? Não é um TCG, cara. Card é game. É um card game. Ele é não disse que tinha um TCG, né? Porque ele é colecionável também, né? Trocável, assim. Ou não, o primeiro foi... Não é trocável. Super Trunfo é trocável. Trocar o deck inteiro.
Não. Não. Você não bate Não. o rolo disso. Então não é TCG, porque o T é um Eu trading. nunca vi ninguém assim, quando eu era criança, assim, eu tenho super trunfo de carro, me dá o teu de avião. Não existe. Não, mas é um CCG, cara, é um colecionável. Sim, colecionável. Sim, é que o Gabriel tá falando. Gabriel Zissis. Problemático, ele é problemático. É um pouquinho, né? Então, peraí, então vamos lá. Eu e o Gabriel fomos super trunfo, Veste, você? Também. Eu também. Douglas também, só o Doom que é o Magic. Magic, eu comecei com Magic. É por isso, O diferentão, né? por isso que você tá falando com mais propriedade do que o Gabriel, que era o especialista em Exatamente. Magic aqui, né? Super trunfo agora. Né, Gabriel? Mudei agora, sou super trunfo agora. E só por questão de curiosidade, a descrição de Super Trunfo na Wikipédia, ele fala que é um jogo de cartas colecionáveis. Então é TCG, cara. Não, então é CCG. É. Que T é o T de trading. É, TCG, verdade, é CCG. É BCG. Não, BCG é vacina. Mas então, gente, esses foram os primeiros que vocês jogaram. E aí, pra vocês, baralho é card game? Seguindo o Douglas ali, é card e a game. É card game. Eu acho que sim. Vou trazer palavras do Douglas aqui. Vou referenciar o grande. Eu acho que não cara. Card game só não é TCG. Competitivo. Não é cooperativo, não tem? E nem colecionável, né? Porque só tem um padrão E só. Uno é card game? Não, Uno é pra desfazer amizade. Cara, eu jogava Uno há muito tempo, sem ser Uno. O Uno, antes de ficar famosão agora e ficar aí destruir famílias, tem um jogo de baralho chamado Mal Mal, cara, que é a mesma coisa. Mal, Mal, é estranho esse nome. Cada número, cada naipe, você faz uma determinada ação. É igualzinho um Uno, cara, só que é um Uno sem um Uno, tá ligado? Que tipo de ação, Cris? Eu tô curioso agora. Que tipo de ação? Igual essas do Uno, compra mais, volta. Se eu não me engano, se tu jogar um 9, você manda alguém comprar uma carta. Se você jogar um 6. 7, se você jogar o 7 vai acumulando. Quem não tiver 7 pra jogar, compra todas as cartas do bolo. Igualzinho. Interessante. Eu joguei isso aí, agora que eu tô lembrando. A outra carta muda o sentido horário, o anti-horário do que a mesa tá rodando. Sim. Mas não era tipo um baralho normal, né? Tipo, essas regras eram meio que de cabeça, assim. Sim, com baralho normal. E depois disso aí vai entrar a parte minha do Douglas, né, cara, né? Yu-Gi-Oh! Zé e Douglas. Sensacional. Foi o mesmo sendo o meu terceiro, porque o segundo foi Magic também. Eu tinha uma boa coleção que roubaram, sumiu, não sei. Roubaram. E Yu-Gi-Oh, né? Eu imaginei assaltantes entrando na casa dele. Passa as cartas de Magic! Yu-Gi-Oh! Foi lançado em 2003, sendo que em 2000 foi lançado um que nós não falamos aqui, porque eu acho que ninguém aqui jogou. Pokémon. Alguém jogou Pokémon? Não, foi em 98. 98 o Yu-Gi-Oh! Sim. Yu-Gi-Oh! Foi em 98. Em 96 foi lançado o mangá. E em 98 foi lançado o card game. No mesmo. Eu tô vendo aqui que em 2000 foi lançado o Pokémon Trading Card, né? Baseado na franquia de videogames e mangá, tô lendo aqui no Wikipedia. E que depois lançou, 3 anos depois, o Yu-Gi-Oh! Jogo baseado na franquia de anime e mangá do mesmo nome. Talvez no Brasil fosse isso. No Brasil, porque assim, no Brasil, sim. O jogo, o card game, porque eu lembro que o meu primeiro deck, eu comprei ele em meados de 2003. Se for no Brasil, faz sentido. Eu tava em São Paulo. Eu tô falando a criação do jogo. A criação do card game foi em 98. E hoje, querendo ou não, ainda são os 3 mais conhecidos, né? Sim. Ainda são os 3 mais fortes do trio de card games ainda que tá no hype. No hype não, porque já tem tempo, né? Mas são os mais fortes em questão de competitividade e campeonato ainda é Magic, Yu-Gi-Oh! E Pokémon, cara. E eu tive, nesse meio tempo aí, o meu segundo, o Douglas falou assim, meu primeiro foi Super Trunfo, o segundo foi Magic, né? O meu segundo, cara, foi Arquivo X. Caraca, tinha isso. Eu tinha o card game do Arquivo X, cara. É muito, muito louco, porque era fã do Arquivo X, então comprei, né? Eu não gostava de Magic. E vou falar a verdade, eu não gosto de Magic, eu até falei, é um motivo idiota, mas eu não gosto.
Porque, cara, não me desce. Não me desce na goela. Tipo assim, vou mexer um exército, 2, 3, 4 criaturas, vou atacar você com 5 pontos. Porra! Que batalha é essa? Tem que ser que nem no Yu-Gi-Oh, cara. Assim, vou te tacar com um dragão branco a 3.000. É 5.000. É sério? É sério? Só por causa da contagem de pontos? Não, mano. Exato. Se você quiser, te adiciona os zeros ali no Eu já vi desculpa de tudo quanto é jeito, cara. Já vi falar de que o cara não gosta de Magic porque não gosta da mecânica de ter que virar a mana pra fazer fazer as coisas. De cara que não gosta de Magic por causa das artes. Puta, mas não gostar de Magic por causa de números. Gosta de 2 zeros, 3 zeros, né? Eu não tenho nada contra a Magic. Eu acho sensacional a mecânica, as cartas são lindas, mas é que eu fui pego pelo anime, né? Na época, eu e o Chris, a gente assistia o anime, e aí começaram os eventos que começaram a trazer as cartas, e aí a gente começou a assistir o anime e querer jogar. Então a divulgação do anime aqui rendeu a começar a surgir e crescer Yu-Gi-Oh! No Brasil. E aí tem a história de que eu comprei um deck. Ah não, mano, você não vai colocar isso. O Douglas já tá tremendo já. Puta merda. E aí eu falei assim, vou comprar um Buster, né, pra ver o que se eu dou sorte, só pra comprar, né? Comprei um deck pronto, vamos comprar um Buster. E aí a primeira carta que eu tiro, um Yatagarasu. Né, Douglas? Não conheço, que carta é essa? A pior carta do mundo. A pior carta do mundo. E aí a gente tinha um amigo nosso aqui em comum, Yokota, e ele tinha o deck do Kaiba, que tinha um dragão branco. Tu lembra disso, Douglas? Lembro. Acho que ele tinha até 2 decks, não sei o quê. Aí um dia ele tava aqui em casa, o Yokota, e eu não tinha nem mexido nas minhas cartas ainda, né? E na hora... E vou falar a verdade, eu peguei o Yatagarasu e pelo poder dele, que era de 200 e 300 de defesa, era muito fraquinho, eu não usava, eu deixei ele guardado no pacotinho do Buster. Quando esse amigo nosso viu essa carta, cara, ele chegou na hora e falou assim, cara, eu te dou meus 2 dragão branco por essa carta. Fechou. Aí eu lucro. Aí eu pensei, opa, se ele tá fazendo isso, conhecendo a pessoa, é porque... Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. É porque ela vale 3 dragão branco. Quando eu fui descobrir, é a carta que me dá vitória em cima do Douglas toda vez. É ultra rara essa carta maldita. E a minha veio foil ainda. Então, é ultra rara. E ela tem uma... Hoje ela é banida. Hoje ela é banida. Só que quando eu e o Chris joga, a gente joga na primeira lista de banimento. Quer dizer que não tinha lista. Que não tinha lista de banimento. Não tem lista. Exatamente. Então, porque nossos baralhos foi formado na época onde não tinha banimento. Quando surgiu o primeiro banimento, metade do meu baralho tava banida. Foi aí que eu parei de jogar, assim, em eventos, né? Torneio, eu falei, não vou mais jogar essa merda, vou ter que comprar outro baralho, já foi um custo gastar com isso aqui. Só que essa carta, cara, quando você consegue lançá-la e ativar o efeito, acabou, você cria um looping no jogo e o cara vence porque eu não tenho mais carta pra comprar. É absurdo. Nossa, aí é bizarro. É absurdo. Porque ela basicamente faz o seguinte, ela é muito fraca, mas se você descer ela na mesa. E, por exemplo, eu tô jogando contra o Douglas, eu desço na mesa, o Douglas não tem nenhum monstro pra defender ela. Se essa carta fizer um ataque de 300, né, de 200, que é o ataque dela, nos pontos de vida do Douglas, essa carta, ela no final desse turno, ela volta pra minha mão e o Douglas, na próxima jogada, não pode comprar. Isso é da hora. Então, Você praticamente gera um lock, né, cara? Então, já que é de controle. Eu acabo com todos os monstros da mesa dele e me certifico de que ele não tá descendo mais nenhum monstro. Então ele também não tem monstro na mão. Mas tem mais uma coisa, né? Ela não morre. Não, ela volta pra minha mão. Nossa, aí, na próxima jogada, o que eu faço? Eu desço o monstro. Não, eu desço ela, faço um outro ataque no Douglas. Aí na outra rodada ele também não vai poder comprar, então ele vai ficar com a mão presa, porque ele não pode descer monstro mais. Ele vai legal que teu exemplo é tipo no Douglas. Tem que ser no Douglas, eu não tenho outra pessoa. Sempre nele, ele tem calma.
Não, eu já bolei um monte de estratégia e acaba sempre furando. Um dia ele consegue, É quando ele não usa essa carta, eu ganho dele. Ah, tá. Eu só vi Agora, uma o legal de card game é que você acaba conhecendo ele por outros intermédios, né, cara? Você faz uma coisa e você acaba sendo apresentado pro card game, né? Eu jogava RPG e... Lógico, eu conheci o Spellfire ali, não entendia que aquilo ali realmente era um card game na essência dele. E aí o que acontece? A gente comprava umas revistas pra jogar RPG naquela época, que era as Dragon Brasil, né? E no fundo dela tinha uma loja, eu não lembro agora o nome da loja exatamente, que vinha no fundo da revista, e ali falava sobre card game, cara. E aí a gente viu falando do Magic, né? E foi procurar saber, falei, pô, o negócio tem campeonato, tem não sei o quê. Falei, vamos comprar isso aqui pra gente aprender, né, cara? E aí eu e mais uns 2 amigos, nós compramos um deck cada um. Lógico que eu tive que chorar muito pro meu pai, porque o bagulho era caro pra caramba, né? Pra quem não sabe aí, gente, quando se fala deck ou box, geralmente você compra um baralho pronto já, vai com, sei lá, 50 cartas. É um baralho básico pronto e tem os Busters. Os Busters, que são pacotinhos que vêm com, sei lá, 10 a 15 cartas sortidas dentro. Que são mais baratas que era o Dragon Brasil que vinha a cotação da Saturn Magic? Era no fundo dela. Que via a cotação escrita das cartas, era bizarro. Sim, porque na verdade o que acontece? Aquela cotação que tinha não era a cotação da parte jogável das cartas, né? Era da parte colecionável. Então, você tinha os valores. Tu tem que ver o Doom aqui, vendo a cotação das cartas dele, cara. Ele abre o celular e ele fala assim, ó. Aí ele mostra assim, ó. Aí vai procurando, aparece a imagem da carta, o preço, quanto vale. Tem que ver, cara. É brincadeira, mano. Ele pode ficar rico se ele vender a coleção dele. Se liga. Porque assim... Vai, fala aí, Dum. Então, porque assim, como o Vest estava falando sobre o início dos card games, né? Como a gente foi introduzido nesse mundo... eu mesmo, eu devia... Se eu fosse seguir a regra normal, eu devia ter começado com Yu-Gi-Oh! Só que, julguem-me, todos, eu não tô nem aí... eu assisti o anime, eu achava o anime divertidinho. E aí o pessoal lá da minha rua, né? Os molequinhos lá do bairro, eles começaram nessa febre de jogar Yu-Gi-Oh! Que era o Yu-Gi-Oh! De banca. Sabe aquelas cartinhas menores? As falsas. Isso. 20 centavos de pacote. A galera começou a jogar e eu não entrei nessa vibe porque eu achava o jogo idiota. Sabe? Eu olhava e falava assim, meu... Terminamos aqui com o nosso convidado. Não, mas aí o que acontece? Eu não entendia como é que era o jogo, eu simplesmente olhava e falava, nossa, que caralho, que merda. Porque eu achava que era um jogo que era tipo assim... Que era só... as estratégias eram muito rasas. Eu não entendia que era por causa que as pessoas que estavam jogando não pensavam muito, sabe? Olha isso! Eu achava que o jogo era limitado. Então pra mim era só fazer bicho bater, sabe? Tipo, nossa, que jogo besta. Aí teve... Sabe aquele... Em todo grupo de amigos tem aquele cara underground que anda de sobretudo e óculos escuro na chuva? É o marmito. Cotudo no sol. Aí ele chegou assim, ele falou assim, você também acha esse jogo besta, né? Eu falei, sim. Aí ele, então eu vou te apresentar uma coisa legal. E ele me mostrou Magic. Ele abriu o tabarde dele assim, os baralhos pendurados no tabarde dele. Cara, o primeiro deck de Magic que eu joguei, pra quem conhece o jogo, foi um Dimir Control de ilusões. Nossa. E, cara, o jogo, ele tinha um mind game junto, sabe? Tipo, um conceito de estratégia de você querer bolar e tudo mais. Porque eu me apaixonei pelaquilo. E eu jogava. Nossa, meu acesso a Magic era muito difícil, né? Não era pouco, era muito difícil. E o meu segundo card game, assim, só pra sair um pouco da roda do padrão, né? Pra quem conhece, o meu segundo card game foi Netrunner. Opa! Minuto de silêncio para Netrunner. Minutinho de silêncio. Asmodee destruindo os sonhos das crianças. Nem sei qual que é. Nem eu. Vou olhando aqui. O Android Netrunner, tipo assim, há muito tempo atrás, o próprio Garfield, ele projetou o Netrunner, que foi a base pro LCG
do Android Netrunner. Ao contrário, isso foi uma coisa que, assim, que eu me apaixonei muito, porque ao contrário do TCG, que você tinha que comprar vários pacotinhos e trocar com seus amigos e comprar cartas e vender cartas, o LCG você compra a coleção completa. Tipo, você vai ter todas as cartas do jogo e aí você, com a tua experiência de jogador, monta o deck que você quiser e joga. Entendeu? Essa era a ideia. E aí eu comecei a jogar Netrunner e por muito tempo joguei bastante Netrunner, até só que... Por alto, como que era o objetivo do Netrunner, pra quem não sabe, pra eles que não sabem. Assim, Netrunner funcionava assim. Todo mundo que jogava tinha que ter 2 decks. Porque o jogo, ele era basicamente a corporação versus o hacker, certo? Você sempre tinha esses dois lados. Então todo mundo que jogava tinha que ter 2 decks, porque você tinha que ter um deck de corporação e um deck de hacker. Porque, tipo assim, eu vou jogar contra o Vesh. Aí eu vou de corporação, o Vesh vai de hacker. E certo. Assim, e depois a gente trocava. Tipo, eu vou de hacker agora, você vai de corporação. E qual que era o objetivo do jogo? No jogo existem 10 arquivos, né? Que são os arquivos lá. O objetivo do hacker é roubar os 10 arquivos. Tipo, o hacker ele vai usando de hacks mesmo pra roubar os 10 arquivos. E se ele conseguir roubar os 10 arquivos, ele ganha o jogo. E lembrando que esse jogo ele tem uma temática futurista, né? Uma temática meio Matrix, sabe? De estar conectado numa matriz. Cyberpunk? Isso, bem isso. A ideia dele parece ser interessante pra caramba. Apesar de eu não conhecer o card game, mas Mais um minuto de silêncio. Mais um minuto de silêncio. O Vesh nunca vai ter a chance. Então fala, e a corporação? E o objetivo da corporação, a corporação ela jogava com 2 objetivos. Ou era salvar os 10 arquivos, certo? Longe da mão do hacker. Ou desconectar o hacker da Matrix. Porque o que acontece? A corporação ela jogava com uma coisa que tinha o nome de ICES, ou Firewalls, né? Você montava Firewalls, montava ICES, que eram armadilhas que o hacker tinha que solucionar. E algumas dessas armadilhas causavam danos neurológicos ao hacker. Por causa do conceito de Matrix, do cara estar conectado com a mente dele, sabe? Então, ou você salvava os arquivos ou você desconectava o hacker. Se você desconectasse o hacker, também você ganhava o jogo. Então, tá ligado que tem um amigo meu aí que me prometeu me dar um Netrunner, né? Eu só não sei se é o... Eu não sei qual é, o que é que ele vai me arranjar, mas ele disse que achou lá na casa dele e disse que vai me dar. Será que é legal, Gabriel? Pô, interessei. Interessei. O interessante da ideia desse card game aí, parece, é que, tipo assim, é que não é igual o card game tradicional que nem Magic, Yu-Gi-Oh! E Pokémon, que você vai comprando as cartas e vai montando um deck baseado numa estratégia X e você compra as cartas, tipo, avulsas, assim, pagando preços, às vezes, absurdos por carta, né? Você tem tudo, então você praticamente é de igual para igual. Na verdade, assim, todo mundo tem tudo. E um dos conceitos que eu amo no Netrunner, que é tipo assim, sabe a ideia de, pra quem joga Magic, do Commander? De você ter um comandante, você ter que identificar o deck? Então, o Netrunner já tinha isso desde 90 e tanto, quando ele foi inventado. Porque toda carta, todo deck, ele tem uma ID card, certo? Que é tipo, é o agente. Ou é o hacker, ou é o agente da corporação que você vai representar, entendeu? E essa ID, ela tem uma identidade. Tipo, ela tem uma cor, ela tem uma identidade. Então todo o teu deck, ele tem que ser planejado em cima dessa identidade. Entendeu? Isso era uma temática muito boa. Parece justo esse jogo, gostei dessa igualdade que ele tem. O Magic não tem, na verdade. O Magic não tem, porque, por exemplo, o Magic, quem tiver mais a nível competitivo falando, né? Sim, quem tiver mais dinheiro tem maior acesso às cartas mais tops, né? Teve um card game que saiu agora recente que também trouxe uma ideia parecida com essa, que você tem o deck, você compra o deck fechado e é aquilo ali, você não pode modificar nada. É o que eu tô pensando, vamos deixar pro próximo bloco, porque esse aqui tá terminando, e nós vamos falar, é o moderno, Vesh, Keyforge? É. Então, nós vamos falar de Keyforge e dos card games modernos, que na verdade, cara, eles começaram a ser vendidos como board games, mas são card games, né? A maioria deles, inclusive, tem uns aqui para recomendar. E você e o Doom também, que comprou a caixa inicial do Keyforge,
vocês podem explanar bastante sobre ele logo assim que começar o bloco. E aí a gente passa para os jogos modernos, beleza? Beleza. Que é isso? Mano. Beleza, então é o seguinte, vamos pro próximo bloco. Já voltamos com card games, agora na era moderna dos board games, né? Vamos lá. Vamos! Não tem nada pra chamar, né, cara? Tem um projeto aí que tá pra sair. Então, aí, né? eu ia falar isso, mas eu não vou nem... Tem um projeto. Rainha mortal. Não, mas eu tenho. Mas dá pra chamar um negócio agora, hein, cara? Opa, dá pra chamar? Tá, Então, vamos lá. Calma aí. Peraí, no intervalo, peraí. Então agora vocês vão ficar com o negócio que o Vest vai chamar aí. E logo depois o segundo bloco derradeiro do assunto card games. Vamos lá pro nosso intervalo. Vest, roda o programa novo aí. Do abraço dos velhos confrades. Um abraço pra Dona Magda! Um abraço pra Dona Magda! Abraço, Dona Magda! E agora também um abraço pra Dona Beth! Dona Beth! Dona Beth! Um abraço pra senhora também! Virou fixo isso agora? Caralho! Nossas sogras fixas. Nossas sogras ouvintes fixas, cara. Então... Gabriel, o Gabriel Bernardo. Oi, você já mandou um abraço pra Dona Magda e pra Dona Beth? Eu não mandei abraço, tem também pra Então manda agora, por favor. Um abraço pra Dona Magda e Dona Beth. Estejam abraçadas virtualmente. Deu um treco ali, tô aqui, alô, deu lag, lagou aqui, lagou aí? Não, lagou aqui não, talvez Rio. Nossa. Um abraço aí pra Dona Magda, pra Dona Beth. Então aqui nós ficamos com o nosso bloco. Cadê a vinheta? Estou procurando aqui na técnica. Eu tenho P3 ali. Cadê a vinheta? Vinheta do nosso bloco, Veste. Um abraço dos velhos confrades. A gente precisa acertar o timing disso aí, hein, Veste. Ah, não, porque eu não caiu a ficha que você tava chamando disso, cara. Pô. Então, vamos lá para o segundo bloco da conversa sobre card game dos velhos confrades e um novo confrade que não sabe de nada. Oxe, essa é de super trunfo aí, mano. Vamos lá, próximo. Voltamos com confraria. Voltamos com confraria! E aí, gente? E aí? Nossa, que animação, hein? Que animação, hein? Ô, louco, bicho. Então, o negócio é o seguinte, vamos lá. Agora tá muito na moda os board games modernos e tal e tudo mais. Beleza, começaram com board games e tal, jogo de tabuleiro, tudo bem. Mas tem uns jogos que eles são praticamente card games. Não são colecionáveis, né? Você já compra tudo pronto e tal e joga. Beleza. Nessa linha de... Antes de falar dos board games, que eu vou falar rapidinho e dar umas indicações, que até o Doom também joga comigo bastante aqui. Doom e Vest, vocês podem falar Doom, que é basicamente um card game. Ele foi lançado agora, junto com os jogos modernos, mas ele é um card game. Tô falando do Keyforge. Fala aí. Que, aliás, ele é do Richard Garfield, né? O mesmo criador do Magic. Isso, ele veio trazendo esse card game aí com uma proposta totalmente diferente do Magic, né? A ideia do Keyforge é que as coisas sejam mais, vamos dizer que igualmente equiparadas em questão de poder, né? É lógico que se cada baralho dele, que você... Assim, a ideia é que você compra um baralho fechado e você não modifique nada dentro dele. Do jeito que você comprou aquele deck é o jeito que você vai jogar com ele. Você Nem não pode tirar, na verdade, né? Nem pode. Você não pode. A regra não permite. Você não pode tirar carta alguma daquele deck ou colocar carta alguma.
Então, lógico, né, que existem os tiers de deck, né, que aí você tem decks que são mais fortes ou mais fracos, mas no final, quando você vai para um competitivo, normalmente você vai bater de frente a frente com a pessoa que tá de igual a igual para você, cara. Então resumindo, você compra uma caixinha que vem com quantas cartas? Agora você me pegou de cor. Não, é bem menos que isso, se eu não me engano, são 36. 36? Porque é 12 de cada casa e tem 3 casas. Quantas 37. cartas? 37. É porque 37 porque vem a carta de identidade do deck, né? Não, tá. Então, beleza. Você compra uma caixa fechada com 37, você abriu o baralho que você vai jogar. Você não pode adicionar carta de outros, nem montar, nem desmontar. É aquelas 36. E a premissa do jogo... A premissa do jogo é que não existe no mundo nenhum deck igual ao outro. O seu deck, ele é único e exclusivo. Ele é só seu e ninguém vai ter um deck igual ao seu. Certo. Quer dizer, então, que assim, as cartas podem até ter repetidas em outros decks fechados, mas assim, a montagem, o jeito que foi montado aquele deck seu é único. Exatamente. Porque quando eles colocaram isso na caixa pra vender o jogo, todo mundo olhou e pensou assim: nossa, que legal, todos os decks são únicos. Só que o que muda é que, tipo assim, por exemplo, às vezes eu e o Vesh pode ter um deck que das 37 cartas, assim, 35 são iguais. Entendeu? Muda uma carta do meu deck pro dele. Já é 2 decks diferentes. Mas é randômico. A ideia é que você compre ele e seja randômico. É aleatório. O que entra legal nessa ideia é o fator trade carding, né? Dele, que é que você não troca carta por carta. Normalmente você vende o seu deck completo ou compra um deck completo de alguém, né? E isso é uma surpresa, né? Tipo, caixinha de surpresa. Você compra o deck e não sabe o que vai vir. Exatamente, é o mesmo valor. O mesmo valor pra todos. Ele valoriza depois. Isso, você não tem como saber assim, tipo, vou comprar sei lá, vamos chutar aqui, vou inventar aqui, um deck de sombras. Não existe isso, você compra um deck fechado. Sim, aí o deck valoriza depois que você ganha torneio, campeonato, essas coisas. Porque o que acontece? Existe as power cards dentro do jogo. Isso não tem como negar, entendeu? Só que essa power card, ela pode vir no seu deck ou não, ou uma quantidade X delas ou não no seu deck. Então, às vezes você comprou um deck, aí cada deck tem um nome, né? Eles dão um nome pra cada deck que você compra. Isso. E aí o que acontece? Um exemplo, eu comprei o deck X. E esse deck X veio, na sorte, ele veio muito bom, assim. Ele veio com várias cartas boas, ele tá funcional e é totalmente competitivo. E aí, o que eu posso fazer? Lógico, né? Provando o quão bom ele é, né? Jogando ou sabendo o quão ele é funcional, eu posso depois pegar esse deck e passar ele inteiro pra alguém. Falar assim, eu vou vender esse deck pra você. E aí, por exemplo, a partir desse momento, como você já sabe como é que é aquele deck, aí, lógico, você põe o valor que você quiser, o valor do jogador. Não, então, mas então, a minha pergunta, assim, basicamente, a minha pergunta foi essa, assim. Por exemplo, no Magic, digamos que eu jogue só eu quero jogar com preto e azul. Aí eu vou montar um deck de preto e azul pra mim. No Keyforge, tem como eu escolher o tipo de exército que eu vou lutar ou não? Todas as caixas são iguais? Não, todas elas são aleatórias. São totalmente exatamente. Assim, todos os decks, cada um dos decks ele vai ter 3 casas, né? Que daí é onde é baseado nas casas do jogo. A coleção original, eu sei que nas expansões saíram mais casas, mas a coleção original, ela possuía 7 casas diferentes. Certo? Então você sabia que qualquer deck que você comprasse ia vir 3 casas aleatórias dessas 7. Ah, tá. Você não pode escolher a casa que você não escolhe. E no modo e no mundo competitivo, como que tá? Tá bombando, que nem o Magic ou não? Não, porque não tem a versão online, né? A versão digital. Magic sobrevive porque tem a versão do mall e do Arena, mas o Keyforge não tem, então é só físico. Então tá pausado ainda. É uma tendência hoje em dia você trocar a parte do física do card game pra parte digital, né? Até porque as pessoas, muitas vezes, elas não estão... Até questão de tempo mesmo, elas não têm tempo de sentar mais uma na frente da outra pra estar competindo. E hoje pode, né? E a parte digital disso já facilita muito, né? O Magic mesmo, ele muito tempo atrás, ele tinha lançado já a primeira parte dele, que era virtual, né? Que era o Magic the Gathering Online, né? MTGO.
E até hoje ele rola campeonatos e tal, é realmente oficial da Wizard. E aí hoje em dia, seguindo a tendência, né, que eles melhoraram e tal, fizeram uma parte gráfica e tal, transformaram num jogo bonito de se jogar, eles lançaram o Arena, né, já pra competir com o que a Wizard soltou há um tempo atrás, baseado no mundo do World of Warcraft, que era o Hearthstone, cara. Mas beleza, isso aí a gente deixa mais pra frente. Vamos falar então agora, já que pulamos do Keyforge, vamos falar de jogos, board games, que na verdade são card games e são vendidos, são bem vistos hoje. Bem visto, então não tenho nem o que eu penso. Não, falou? Então, você não pode falar. Aquele você não pode falar. Não. Pelo amor de Deus, cara. Vai, começa com ele, vai, fala aí. Não, pelo amor de Deus, eu já vou começar chutando a porta aqui. Cara, sério, desculpa, pra quem gosta de board game, se você gostou desse board game, essa crítica é pra você também. Você não tem bom gosto pra games em geral. Nossa, tá putaço, cara, ali, ó. Crítica social. Cara, foda. O board game do God of War, certo? Cara, quer ver? Board game aqui, peraí. Cara, eles lançaram, eles fizeram uma hype, eles levantaram, tipo, a bola, sabe? Tipo assim, meu Deus, a gente vai lançar um board game do God of War. Aí todo mundo ficou tipo, oh meu Deus, vai sair um board game do God of War. Com miniatura. E todo mundo ficou, tipo, muito hypado. E aí, eu lembro muito bem da gente... Eu lembro muito bem da gente ir na Comic Con do ano passado, na CCXP, e tinha um stand com o God of War, e a gente falou assim, meu Deus, vamos olhar o God of War board game maravilhoso, e tava pela miniatura. Isso, e lá no evento estava pela bagatela de quase R$300. Tava R$289,99. Que para um jogo de miniaturas é um preço razoável. E a gente chegou lá. Vai lá, diz como é que é. E é um card game. É um card game. É um monte de cartinha. E as miniaturas, adivinha só, também são cartinhas, são standees. São cartinhas que você põe numa base de plástico, certo? E ficam de pezinho. Não tem base não, cara. É jogado no tabuleiro. Tem um tabuleiro pra jogar as cartas e monta o cenário. É um card game. Não vale 300 então. Cara, o cenário são cards. Sabe, o cenário são 8 cards que você põe 4 em cima, 4 embaixo e vai virando conforme você vai fazendo. Cara, assim, O cara que criou é um gênio, cara. O quanto que ele ganhou com os caras que compraram isso? Pré-venda, né? Imagina só. Puta merda. Se eu não me engano, é brasileiro, hein? Nossa, Tem que ser. Tá explicado aí, ó. Se eu não me engano, é brasileiro. É marketing. Agora pra mim, vamos lá. dor no ovo é o que resume. Rei do marketing. Agora vamos lá. Vamos lá. Card games, cara. Card games baseados em board games modernos e tal. Que nem, vou dar umas sugestões aqui. E o Doom, que joga muito comigo, ele sabe. Black Stories é um excelente jogo. É um card game. E que esses card games que são considerados meio board games, eles não são daquele tipo, é o meu exército contra o teu, é eu contra você, eu vou te tirar os pontos, tipo Magic e Yu-Gi-Oh, sabe? Ele não é assim. Eles podem ser competitivos ou podem ser cooperativos e tem um objetivo não tão simplista quanto a batalha eu contra você, sabe? Ele tem alguns objetivos. Então vamos lá. Black Stories, cara, é um excelente jogo. E ele vem numa caixa que ele vem com 50 cartas, 50 enigmas, cara. E é tipo assim, você pega uma carta, um enigma e lê. Pode jogar de 1 a 99 pessoas. Você pega a carta, lê na roda, fala assim, aconteceu, sei lá, o homem foi encontrado morto no elevador com roupa de coelho. Só falo isso. E aí as pessoas começam a perguntar, mas por que ele tava de roupa de coelho? Ele trabalha com roupa de coelho? Aí eu só posso responder sim, não ou irrelevante. E aí, cara, a resposta desse enigma, ela é tão construída que você nunca vai chutar ela de cara. Mas um jogo que você fala tantos nãos, cara, você recebe tantos nãos que você vai chegando nos sims. E aí você vai começando a montar, a costurar essa história.
E aí a gente brinca de um jeito diferente aqui, né? A gente joga em 15 minutos. Se as pessoas que estão perguntando não conseguirem decifrar, o cara que conta a história ganha o jogo. O contador de história ganha o jogo. Eu não lembro se é no White Stories ou se é no Black Stories, que também é uma forma de aprender sobre coisas históricas, né? Porque são coisas que já aconteceram mesmo, né? Assassinato, tragédia, acidente. Stories, Eles usam umas coisas Gente, eu tenho medo do que o Gabriel tenha aprendido, hein? Não aprendi nada. Ele tá aprendendo com isso aí. Então. Eu tenho medo das instituições educacionais que o Gabriel. Que o Gabriel. Caralho, caiu. Caiu, mano. Foi cancelado ali, ó. Dá de repúdio pro Gabriel. Você tá mudo, Dom? Eu? Tô aqui, gente. Tô Fala, você tá com medo do quê? Das instituições educacionais pela pessoa. Foram as melhores do meu bairro. Então, gente, aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Dum. Dum, Catching Guns, ele é board game ou card game? Board game. Por quê? Porque você tem que apontar a arminha pros outros e a sua esposa te trai no meio do jogo. Mas é só isso, cara. Não tem. O resto é tudo carta. Cara, mas... eu não considero não, cara. Porque a mecânica não é de card game. Porque você não joga com as cartas. As cartas são só pra marcar pontos, entendeu? A mecânica do jogo é você apontar as arminhas e a sua esposa te trair no meio do jogo. Te trair de que modo, Dum? Eu tô com medo. Hã? Te trair de que modo? De você ter confiança que a pessoa vai estar lá do seu lado e te apoiar. E aí, quando o seu amigo abaixa o braço, tem a arminha dela apontando pra você. E ela te dá um tiro, cara. Porque assim, o Catching Guns é o seguinte... o jogo, ele se trata do... Você tá numa gangue de assaltantes, né? Cada um tem uma arma feita de... Como que é o nome daquele material? Aquela borracha? Borracha. EVA. Cada um tem uma pistola de EVA. E então, que é o seguinte, você tem umas cartas nas mãos, inclusive cartas de tiro e cartas de blefe. O que acontece? No começo, você tem que dividir o fruto do roubo com todo mundo. Só que no começo, alguém suspeita que tem um traidor na gangue. Então, o que acontece? Você conta até 3 e cada um aponta a arma para quem quiser. Já escolhendo uma carta de tiro ou uma carta de blefe. E aí você começa a fazer as pessoas desistirem para não tomar tiro. As pessoas desistirem, né? Até o dia que a esposa do Doom apontou a arma para ele e realmente atirou nele. Teve motivo? Talvez. Com certeza. Com certeza teve. Desconto no jogo. Isso não foi gratuito, nada. Eu quero que ela se defenda por áudio depois, explica a situação. A resposta dela, com certeza, foi do jogo, é do jogo. Não, foi gratuito, cara. Foi gratuito. É o que você pensa, isso é o que você pensa. E o pior que ela fez na mocosagem ainda, porque ela se escondeu atrás do Cristiano e ficou apontando. E aí quando a gente foi fazer a contagem de quem tinha atirado em quem, eu já tava felizão, que eu falei, ninguém atirou em mim, né? Que seria uma e o Cristiano baixou. O que seria uma mocosagem, cara? É mocosagem, quando você faz uma coisa mocosada, sabe? Você fica escondidinho. Caramba, que explicação! O ato de mocosar, Caramba, cara. Porra, mocosagem. É o ato de mocosar. Não conhece verbo, pô? Faz uma mocosagem. Tu mocosa, você mocosa. Caramba, cara. Não conhece Aí quando eu tirei o meu braço da frente, que eu tava apontando pra outra pessoa... Cara, mas eu vi... Apontadinha assim, ó, eu vi isso em câmera lenta, cara. O braço dele descendo e o cano preto... E a ponta laranja, porque na verdade são airsofts, né? É bem airsoft mesmo. Porque a ponta é laranja. É isso. Aí eu vendo só a ponta laranja da arma dela assim pra mim, eu falei, não, cara, ela não fez isso. Hoje tem sofá. Hoje eu vou dormir sozinho. Então, seguindo essa linha também, tem o Assuntos Internos, que é muito bom. Nossa. E isso é card game. Esse é card game, esse é muito bom. Esse é... Cara, baseado assim, tipo, você tem a Yakuza e a polícia. Então, os jogadores, eles pegam identidades e você só descobre na hora se você é bandido ou se você é polícia. Só que você vai jogando um contra o outro, acusando todo mundo, e no meio do jogo pode ser que essas identidades mudem.
que você pode ter começado como polícia e pode ter virado bandido no meio. Esse é um polícia ladrão moderno, né? Exatamente. E aí no final, o time que ganhar, ou os bandidos ou a polícia, todo mundo comemora, todo mundo que é do mesmo time, né? Isso é bem interessante. E um último que eu vou falar aqui, tá, tem muitos jogos que é card games novos, que tem o... Eu tenho aqui o Bears vs Babies, que tem o Exploding Kittens, que é muito bom também, que é tipo um batata quente. Só que de explodir. Lobisomem por uma noite. Lobisomem por uma noite também, que é muito bom. E esses jogos card games geralmente são baratos. Agora, o último que eu joguei... Menos o God of War, que é caro. E é um card game. Ressaltando. O último que eu joguei com Doom, cara, foi um Rick and Morty, do desenho, que é baseado naquele episódio dos Parasitas. O nome do jogo é Total Recall. E ele é bem divertido, cara. Muito divertido. Porque é mais ou menos que nem a história do desenho. Você começa a aparecer um monte de gente estranha na tua frente e tu não sabe quem é real e quem é parasita, né? E o objetivo é você não matar 4 pessoas reais e ser um real. Porque você pode ser um real ou um parasita. Então, o que acontece? Se os parasitas ganharem no final, todo mundo que é parasita ganha. E se os reais ganharem, todo mundo que é real ganha. Esse é o episódio que lida com o multiverso, viagem no tempo, essas coisas, né? Não. É um episódio que no começo eles falam que alguém veio com o pé sujo de parasita e empesteou a casa. E aí eles começam a ter lembranças de pessoas que nunca existiram. E as pessoas falam que sempre tiveram ali, só que você nunca viu. E começa a encher a sala deles de criaturas bizarras, tá ligado? Ah, tô ligado, da hora, bem da hora isso. E a base do jogo é essa, você tem que descobrir quem é quem. E de até 5 jogadores, só que no começo do jogo você escolhe uma carta como o seu melhor amigo. E ele pode ser que ele seja um parasita. Bom, galera, então, levando essa leva de... Seguindo esse assunto aí de card game e tal, de coisas novas, né? Vamos comentar agora também um pouquinho sobre o que tá de hype aí, né? Do que tá virando modinha atualmente, né? Que são os card games digitais, né? Se você for ver, hoje em dia tá aparecendo muita coisa aí nova pra galera jogar, né? Levando em consideração que card game digital já tinha muito tempo, né? Não sei se vocês lembram aí, mas eu joguei muito PlayStation 1, joguei Yu-Gi-Oh! No PlayStation 1, cara. Forbidden Memories. Forbidden Memories, muito bom. Sem regra nenhuma, né? Dava intriga, né? Dava intriga aquilo ali. Sem regra nenhuma aquele jogo. As cartas tinham um signo, cara. Dava morte aquilo ali, né? O melhor Yu-Gi-Oh! Dos videogames era o do PSP. O do PSP eu não cheguei a ver, aí, ó, diferente. Do PlayStation era legal também, tinha pô. regra. O do PSP tinha regra. Do PS1 era grito e dedaria. Ah, não, do PSP tinha regras, tinha as regras já elaboradas do jogo, as regras e tudo mais. Era PlayStation não tinha regra nenhuma, era da hora. Não é. E mesmo você levando, eu falei que a gente falar sobre jogos novos, né? Mas acabou falando de jogo antigo. 2001, não só o Yu-Gi-Oh! Ele teve a versão dele pra videogame, né? Como o próprio Magic the Gathering, ele teve várias versões de jogos de online, na verdade digital, né? Dele. E um dos que eu mais joguei foi também o do Play 1, que era um que você ia dominando os territórios, né? Nossa, você via as criaturas andando até o inimigo. Isso mesmo. Era muito ruim aquilo. Você montava o seu deck e aí você entrava dentro de um território e ali tinha um dominador, né? Sim. E aí aquele cara ele tinha um deck e aí você ia e jogava contra ele. E aí você ia summonando as criaturas, elas eram animadas, elas iam andando no território assim e se encontravam, né? E a partir do momento que você ganhava daquele cara, você acabava dentro de um diálogo lá, você acabava ganhando algumas cartas do deck dele, né? Então você simplesmente ia dominando os territórios e ganhando mais cartas e montando um deck melhor. Você começava com um deck de 40 cartas e ia aumentando ele pra poder chegar até o final do jogo e dominar aquilo ali tudinho, né? Esse foi um dos primeiros assim que eu joguei de forma digital, né? Eu também. Mas o que tá pegando hoje em dia? O que rola de card game? Além do Magic, que também é antigo pra caramba, o último que eu joguei antes do Arena foi o que lançou em 2013 pela Blizzard, que foi o Hearthstone, né? 2014, 2013, por aí. Foi nessa transição. Que segue mesmo... Pra quem jogar o Magic Arena, vai sentir
quase uma igualdade entre os jogos. Assim, de cenário, de gráfico. E é basicamente um jogo com os personagens do Warcraft, né? Aliás, a Blizzard inteira, né? Se não me engano. Ele foi o primeiro, na verdade, a trazer a mecânica mesmo de um card game, assim, de tipo, um contra o outro, assim, né? Estratégia de turnos. Digital, Sim. Ele foi o cara que abriu as portas para esse tipo de mercado. E aí, logo de alguns anos depois, né? A Wizards, ela pegou e lançou um outro Magic que você jogava com uma quantidade muito mais reduzida de cartas, que não vingou, e aí depois que veio lançar mais uns anos depois o Magic Arena, que foi para bater de frente realmente com o Hearthstone, né? Que aí ele trouxe toda a mecânica do Magic mesmo presencial pra parte digital, lógico, né? Que não com todas as cartas existentes, mas é a partir do bloco de quando ele foi lançado, né? Que seria aquelas cartas que foram lançadas naquele momento pra frente. Então hoje ele funciona, tem muitas cartas nele já, mas desde o momento, as cartas são da edição do momento que ele foi lançado. Sim, atualmente roda Standard, que é a rotação dos últimos 2 anos, Pioneiro, que mais? Histórico, que é o formato que eles criaram faz pouco tempo. De vez em quando tem evento Pauper. Tá, mas por que tu tá explicando isso? Ninguém se interessa por isso não, cara. Nossa, vai ser assim, bruto mesmo. E o Brawl que o Bash falou. Eu já vi você perdendo vergonhosamente, né, Gabriel? Já, várias vezes. Agora, em compensação, eu já vi o Doom ganhando várias vezes num modo lá que ele joga lá, que eu não lembro como que era o nome. Pra deixar registrado, tem até vídeo no YouTube das minhas vitórias onerosas. Aí, ó. Não, mas assim, agora entrando... Calma aí, sua voz tá muito robótica e baixa. Não sei se é só aqui ou não. Não, porque ele foi expulso de casa, ele tá falando do orelhão agora. Ah, tá. Ele mandou uma mensagem, ele mandou um WhatsApp pra mim, falando assim, gente... Eu falei do tiro do Cash Guns que minha esposa deu em mim e fui de casa. Eu tô agora no orelhão falando com vocês. Ele tá chegando no exílio do Douglas, ele tá falando lá de Guantánamo, né, cara? Melhorou? Vamos lá agora. Melhorou. Ô, Doom, leva 2 cuecas, hein? Usada. Não, então, assim, levando em consideração essa parada de card game digital, eu acho que, assim, o que mais fez um murmúrio, né, um bafafazinho aí na blogosfera e na internet ultimamente foi o Legends of Runeterra, né? Ele foi o último a ser lançado, né? Só que ele tem um diferencial com todos os outros. Repete o nome dele? Legends of Runeterra. Tá. Porque ele é feito pela Riot Games, né? Que é a empresa dona do nosso LOLzinho. Rito Gomes. A Rito Gomes. Só que o que acontece? Eles fizeram uma coisa diferente. O jogo foi lançado esse ano. Só que o projeto do jogo ele já existe há anos atrás. E se eu não me engano, a questão de 2-3 anos atrás, uma equipe foi contratada pela Riot Games que já estava, tipo assim, projetando lançar um card game, certo? E aí ela começou a equipe foi contratada para jogar card games em geral. E eles escolheram 5 jogos para isso, se eu não me engano, que foi o Magic Arena, foi o Hearthstone, o Gwent, o Spellweaver e tinha mais 2 jogos, agora eu não vou me recordar quais eram. Magic Arena não tava na lista, eu lembro disso. Para que eles conseguissem extrair o melhor de cada jogo e incorporar num único jogo. Entendeu? Foi um projeto estudado, eles ficaram mais de 1 ano só estudando os concorrentes pra montar realmente um que seja o compilado de tudo bom, sabe? E conseguiram, né? Pelo jeito, porque ficou bem famoso na época. Na verdade, assim... Se eu não me engano, também usa os personagens do LoL, né? Sim, mas a questão é que, assim, eu recomendo pra quem quiser jogar, jogue, é maravilhoso. Eu jogo. E eu vou dizer assim, que pra mim, o ponto principal é que eles conseguiram atingir um equilíbrio que eu nunca tinha visto antes. Que era conseguir equilibrar os jogadores que
pagam para jogar, né? Que tem dinheiro para jogar, com os jogadores que têm tempo para jogar. Entendeu? Eles conseguiram criar uma mecânica que cria um equilíbrio entre esses jogadores. Aí, ó, só como informação aqui, ó, do que nós falamos atrás, um dos criadores do God of War é o Fel Barros. E, se eu não me engano, ele é brasileiro, sim. Se eu não me engano, ele é carioca. Tá explicado. Olha aí, ó. Ele é game designer. Ele é um game Tá designer. explicado. Apesar que eu não sei se a criação foi dele. O game designer foi o designer do game foi dele, né? Mas... Então vamos lá, continua aí. Acho que vai falar mais sobre o jogo ali. Continua aí. Continua aí, sobre o Runeterra, sobre jogos digitais, agora os card games digitais. Eu acho que é basicamente terminando no Runeterra hoje em dia. O Runeterra, na verdade, ele foi o último a ser lançado, mas e como o Dum ele tinha comentado, teve outros que veio junto um pouco antes, né? Que seria o Gwent, que é o card game que é baseado no The Witcher. Que na verdade é um meta, né? Um metagame, porque ele é um jogo dentro do jogo. Uhum. Né? Você tá lá no The Witcher 3 e você entra nas tavernas e você pode jogar uma partida de Gwent. Então foi assim que ele surgiu, porque hoje você tem o Gwent normal, né? Ele fez tanto sucesso dentro do jogo que ele foi separado, virou um spin-off, né? Ele saiu e virou um jogo único. Eles aproveitaram a ideia daquele jogo, aquele cardeado que existia dentro da história do The Witcher e extraíram dali a ideia de fazer um card game. E aí ficou famoso porque realmente é baseado dentro do jogo, né? E fora ele, você teve um também que foi muito jogado agora recente, né? Que é o Slade Empire, que é um jogo de cartas também, se você, a grosso modo falando. E aí você tem, é como se fosse você vai seguindo um caminho, vai encontrando os seus inimigos e tal. E aí tem um mapinha que você vai seguindo e você vai enfrentando eles, né? E aí você vai ganhando mais cartas e comprando mais cartas nesse caminho. E aí o que acontece? Você vai montando um baralho que ele é fixo, né? Você vai tirando e vai castando aquele monte de carta de uma vez só e monta uma ordem de como você joga aquelas cartas e aí elas começam a sair automaticamente. E aí você tem que dar sorte dessa ordem que você vai jogando, acertar um monstro ou te proteger daquele monstro específico. Lembrando também que tem um jogo que o pessoal joga muito nos computadores hoje em dia, que é Paciência, que é um card game também. Não é? Novidade no mercado, muito bom. Esse é o Douglas, o Douglas que tava quieto até riu. O jogador de xadrez, né? O jogador de xadrez. Que vê live de xadrez. Ele deve manjar, jogar Paciência. Tem umas lives maneiras de paciência, cara. A Spider ainda que é DLC. Muito bom. Muito bom. Mas beleza. Quer falar de paciência Spider, ok. Agora, eu pelo menos, eu tenho um negócio. Eu já abri umas 300 vezes e eu nunca entendi como é que funciona a bosta do Free Cell. Puta, eu também entendo, cara. É difícil. Quem conhece esse jogo? Ninguém. O Douglas deve conhecer alguma live dos caras ensinando. Tem o estadual de Free Cell. Torneio municipal. Cara. Eu já tentei abrir aquele jogo lá, mas não durei 5 minutos tentando entender. Cara. É complicado, o Free Cell é complicado demais pra gente, cara. Tá louco. Então, senhores, acho que falamos tudo sobre card games? Sim! Sim? Tudo não, né? Mas... Falou importante. O que é importante? Foi uma bela pincelada, O que é importante? O que a gente falou. O dinheiro. Não, são emoções que são importantes. Farpas. Compra essas cartas lá com emoção agora. Seduziu o lojista. Então é o seguinte, senhores, considerações finais. Joguinho de carta não é do demônio, gente. Pode ficar tranquilo que não vai invocar o capiroto na tua casa. Isso aí foi o Gilberto Barros, né, que falava. Gilberto Barros. Puta, nem fala nada. Não foi só ele que levou essa campanha, né? Era sempre... Ai, caraca. E isso porque as cartas que a gente tem aqui no ocidente do Yu-Gi-Oh! Elas são censuradas. Que se ele visse as cartas do Japão... Não sabia disso. Tinha diferença? Não. Eles estavam falando de peitinho de fora e tudo mais. E eles estavam falando de Yu-Gi-Oh! Se eles tivessem olhado cartas de Magic, ia ser pior.
carta de uma pessoa que joga Magic, se ele olhasse, era fazendo um culto, né, cara? Não, era Um culto satânico, né, cara? O bagulho é louco. Mas as cartas do Japão pras daqui do Ocidente tem diferença sim. Não sabia Bernardo. disso, não sabia mesmo. Tem, as daqui aparecem peito, as daqui não aparecem, aparecem penas ou armadura. Eles deram uma segurada. Censurado. É em japonês mesmo. Se for ver americana, já tá censurada. Nossa. No Ocidente, em geral, Fazia já ideia. censurado. Considerações? Quem mais aí? Considerações que eu tenho é que se você que está ouvindo esse programa, por acaso, teve envolvimento com a criação do God of War Card Game, eu espero que você tenha uma diarreia numa das ruas mais movimentadas da sua cidade, de preferência no setor comercial, num calor de 40 graus, e que você tenha que cagar dentro de um bar todo sujo, sem ter meias para limpar o seu bumbum. E sem Eu vou arranjar esse jogo, vou jogar com ele pra ele falar assim: porra, eu tava errado, eu gostei. É mó legal. Quero só ver, mano. Não faça isso, cara. Arranja uma entrevista com o criador e o Doom. Cara, olha só quem tá falando. O cara que um dia vai assistir Digimon e vai falar que gosta, cara. Vai falar muito de Nunca, né, cara? Eu encerro com Digimon é melhor do que Pokémon. Obrigado, Douglas, é isso. É isso aí, velho. Assina embaixo. Nunca, isso nunca. Então a gente só tá constatando verdades agora? Tá todo mundo contra mim agora? É assim? É assim mesmo? É isso. Não, eu gosto muito de você. E assim, gostaria muito de te defender. Agora, o cara que não gosta de um jogo só porque o poder não tem 3 zeros no final. Fica difícil de defender. Fica difícil. Tá vendo aí, Cris? Ele tá tentando te comprar com emoções, cara. Eu gosto muito de você e eu te amo, tá ligado? Ai, eu te adoro. Passa a mão no cu. Então é o seguinte, este conteúdo e todos os outros vocês encontram em www.velhosconfrades.com.br. Veste as nossas redes. Bom, galera, vocês vão encontrar a gente no velhos.confrades lá no Facebook e também velhos.confrades no Instagram. E não se esqueçam, se vocês também querem receber um grande abraço do Velhos Confrades, vamos lá? Um abraço dos Velhos Confrades. Abraço pra Dona Magda! E pra Dona Beth também. Isso aí. Vocês mandem lá um recadinho pra gente lá no Facebook, ou então no contato @velhosconfrades.com.br, que a gente também manda um abraço pra vocês, gente. Dom Raziel, você tem alguma coisa aí pra falar pra gente? Galerinha, foi bem legal. E quem quiser me achar na internet é fácil. Rede social sua favorita /Dom Raziel. Vai aparecer alguma coisa minha lá. Certeza. Até nas mais obscuras. Sim, eu ainda tenho uma página do MySpace. Nossa. Caralho. Jesus do céu. E pra quem quiser assistir essa besteira ao vivo, twitch.tv/Dom Raziel, live tentando fazer todos os dias, às vezes não acontece, mas na maioria das vezes acontece, certo? E eu só queria encarecidamente aqui pedir um minutinho para falar aqui. Se você vai seguir todas aquelas recomendações que a gente disse lá no começo da live, e sim, cancele a sua Netflix e assine a Amazon, é mais barato e é mais legal, você ganha uma assinatura do Prime, que eu vou ficar muito agradecido se você chegar lá e aplicar para mim. Nossa senhora. Qualquer possibilidade da Netflix faltou patrocinar esse programa. Indigou aqui, mano. Não é, cara? Só faltou falar pra poder ir lá curtir as fotos dele no Fotolog, cara. Faltou E tu, Bernardo? Eu não tenho nada aqui. Eu só... Mais uma participação minha. Mais uma participação aqui do Velhos Confrades. Uma tentativa meio que fajuta de criar os novos confrades. Mas já deu errado. E eu só ia falar pro Doom, fala como é que escreve teu nome, que o pessoal não sabe, né? Cara, como assim? Doom Raziel, vamos lá, comigo. Sim, é didático, hein? Doom Raziel. A pessoa escreve barra Doom Raziel com L só, não vai te achar. Caramba. A gente vai deixar também o nome dele escrito lá no post também. Não, o pessoal aqui é profissional, filho. Vai ficar os links e tudo. Eu que só ouço podcast, eu não vou no site baixar, eu baixo pelo meu aplicativo preferido. Eu só Beleza, vou ouvir então é só você digitar lá, ó. Vai lá. Rede social favorita /DUM RAZIELL com 2 L no final. É isso. Eu vou ajudar o cara da patada, nunca mais eu vou. Nunca mais. Nossa, depois dessa eu vou rasgar. Quem deu patada, amor? Aquele livro que você me deu do Tolkien, eu vou rasgar ele.
Ah, se for jogar fora, eu jogar na minha... Você, Se for jogar fora, eu jogar na minha lixeira. Cabelo, você tá de boa, mas o cara que criou o jogo do do God of War, do card game, esse tá perdido, cara. Fel Barros. Caralho, exposição. Ah, não. Então é o seguinte, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Lembrando que essa última semana, na semana passada, lançamos 2 podcasts, hein? 2 expressos. O do Power e o do Dia dos Pais. Então a gente sempre tá tentando fazer conteúdo novo e bacana aqui. É que tá certo que os convidados não ajudam muito, né? Um fica mendigando bagulho, o outro não like. sabe falar. Um fica mendigando like, o outro tenta ajudar e toma patada. E diga não aos novos confrades, né, cara? E o Douglas... Nunca serão. Nunca serão. Já nasceu cancelado, já. Natimor. E o Douglas fica vendo live de xadrez, de... Checkmate! Cara, é demais. Então é o seguinte, vamos ficando por aqui. Abraço a todos. Beijundas pra todo mundo. E fui! Mua! Falou! Abraço! O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresenta esses sintomas juntos, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra em www.velhosconfrades.com.br. Siga os nossos velhinhos nas redes sociais. Fale conosco através do contato @velhosconfrades.com.br. Até a próxima confraria!